Eu quero começar dizendo uma coisa para você que talvez você não saiba. Só porque você está nessa imersão, as tuas gerações vão ser completamente impactadas por isso. Seus filhos e os filhos dos seus filhos. Porque o que você vai aprender aqui, a capacidade que será desenvolvida na tua vida, o nível de inteligência, o teu propósito que será afiado ou até descoberto aqui, vai fazer com que você mude a realidade das tuas próximas gerações. Não só a tua realidade hoje, que vai, é claro, ser impactada, mas dos próximos anos. Então abra teu coração, se prepare, deixa a sua mente aberta. Existem coisas que você tem que fazer práticas quando você participa de um curso. Por exemplo, prestar muita atenção, que é só esses 2 dias. Então anota tudo que você puder. A maioria das coisas que eu falo são inspiracionais. A sua apostila é a parte técnica, a parte científica. Para a gente montar o método Destiny, nós ficamos muito tempo, quase 2 anos em pesquisa, contratando os melhores profissionais do mercado mundial, inclusive pesquisadores de Harvard, para poder chegar a toda a conclusão científica do método. O método Destiny, apesar da base dele ser a sabedoria milenar, que a gente conhece como Bíblia, ele é provado cientificamente. A neurociência, inclusive a gente vai publicar agora um artigo científico sobre o método Destiny. Então, você tem uma base muito forte na mão, que é a tua apostila, teu material, que é muito bem produzido. Aliás, eu quero pedir um forte aplauso para a nossa equipe que toca o método Destiny, nossos voluntários. Obrigado. Michele, Malvão, todo mundo que é envolvido com o método e faz isso aqui acontecer. Os voluntários. Todo voluntário que você está vendo aqui são pessoas que passaram pelo método Destiny igual você, pagaram para vir e depois voltam para servir, por causa de um princípio que a gente ensina aqui, que você vai aprender durante esses 2 dias. Então prepara teu coração, porque nós vamos entrar num novo nível de entendimento. Qual é a principal função do método? É te preparar para viver uma vida de paz e prosperidade. Como é que alguém pode prometer a outra pessoa que ela vai ter uma vida de paz e prosperidade? Como pode isso? Bom, é porque são 2 coisas que não dependem de fatores externos. Depende de você. Paz, por exemplo, é um estado de espírito. Pode estar uma perturbação fora, mas você por dentro está em paz. Por exemplo, tem uma passagem de Jesus que diz o seguinte, que estava uma tempestade, a tempestade estava açoitando o barco, estava terrível, e Jesus estava fazendo o quê? Quem lembra? Dormindo. Jesus estava dormindo. Então assim, o terror do lado de fora e Jesus em paz. É possível ter paz mesmo que você esteja num ambiente hostil, porque a paz vem de dentro. E prosperidade não é o que está acontecendo fora também, é o estado da tua mente, da tua mentalidade, o nível da tua mentalidade. Por exemplo, se você pega alguém com uma mentalidade empreendedora, uma pessoa que já construiu algo na vida e bota ela sem recurso nenhum, numa geografia desproporcional à realidade antiga dela, ou seja, inferior, ou sem muitos recursos, essa pessoa do zero vai criar algum tipo de riqueza nesse lugar, porque é mentalidade. Ela sabe como fazer, ela não se conforma em ficar parada. Então, tanto a paz quanto a prosperidade vem de dentro. E é por isso que a gente pode dizer que o método libera essas 2 coisas que todo ser humano está procurando. Por exemplo, eu não sei o motivo exato, o nome do motivo pelo qual você veio fazer esse curso, mas eu sei que é uma dessas 2 coisas. Ou você está fugindo de uma dor, ou você está buscando algum prazer. Vou repetir. Ou você está fugindo de alguma dor, ou você está buscando algum prazer. Tiago, eu quero crescer no meu negócio, prazer. Eu quero colocar minha família em ordem. Pode ser os 2. Ou você está fugindo de uma dor que a família está passando hoje, ou você quer o prazer de ter a família em paz. Sim ou não? Então, seja dinheiro, família, casamento, emoções, seja lá o que você veio buscar aqui, eu não sei dar o nome. Se é problema no casamento, se é questão financeira, se é desenvolvimento pessoal, se é posicionamento e comportamento, eu não sei. Mas com certeza, ou é fugindo de uma dor, ou é buscando um prazer. Por quê? Porque o ser humano vive disso. Psicologia. O ser humano vive de fugir de dor e buscar prazer. Fugir de dor e buscar prazer. E nesse ciclo de foge da dor, busca prazer, foge da dor,
busca prazer, ele pode cometer muitos erros por não ter algo que eu defendo e vou defender até o último dia da minha vida, que é educação. Sem educação, o ser humano, eu não estou falando necessariamente da educação formal, não, da escola, mas você ter acesso a conhecimento, a você ter acesso à ampliação de mentalidade para saber o que fazer em cada situação. Para eu fugir dessa dor, mas sem prejudicar mais minha vida, o que eu faço? Para eu buscar esse prazer, mas sem me afundar num vício, ou num prazer excessivo que vai roubar minha prosperidade, o que eu faço? Ou num prazer que vai ferir outras pessoas porque eu estou vivendo esse prazer. Ou seja, como eu faço? Então, se o ser humano está fugindo de dor e buscando prazer, se você parar para pensar, o mesmo motivo pelo qual você está fugindo de dor ou buscando prazer é o mesmo motivo pelo qual você quer conquistar paz e prosperidade. Porque qualquer coisa que você está querendo também vai se encaixar nessas duas palavras, ou na paz ou na prosperidade. Tiago, eu não aguento mais meu casamento, eu tenho um problema sério no meu relacionamento. Você está buscando paz. Tiago, minha empresa tem que prosperar, meus negócios têm que crescer, prosperidade. Quem aqui, por exemplo, acredita que você numa imersão como essa, a sua vida financeira vai melhorar muito, muito mais a partir de hoje? Quem acredita nisso? Mas é claro, não tem nenhum passe de mágica não, é só informação, conhecimento e estratégia. Repete comigo, informação, conhecimento e estratégia. Mas é claro que o ambiente importa muito. Você está num ambiente diferente, tá? Você não está num ambiente de um cursinho, não. Você está num ambiente onde muitas palavras que saem dessa plataforma viram uma profecia na tua vida. Então você tem que se preparar para muita coisa que antes era só um sonho para você. Quando você sair daqui do método, vai começar a se tornar realidade em você, na tua família e nos teus negócios. Mas prepara teu coração mesmo para isso. E outra coisa, escuta cada palavra com fé. Tiago, eu não tenho nenhuma religião não. Não estou falando de religião não, estou falando de fé. Que é acreditar em coisas que ainda não existem. Acreditar em algo que ainda não está na tua mão. Você vai ter que usar muito sua fé nesse curso para poder pegar coisas e falar, caramba, eu não estou nessa realidade, mas eu quero. Eu ainda não estou nesse nível, mas eu vou. Então, prepara para esses 2 dias você absorver o máximo de informação. Aqui você vai receber instruções para a sua vida pessoal, profissional, para a sua espiritualidade, seu convívio social. E todos os princípios que nós vamos ensinar aqui estão dando certo há mais de 2000 anos. Você imagina que eu poderia dar um curso sobre investimento. Você concorda que qualquer curso pode dar certo, mas só por um tempo? Ou você acha que há 50 anos atrás as pessoas investiam como investem hoje? A bolsa de valores era como é hoje? O mercado de imóveis era o mesmo? Não. Então existem matérias que são muito boas, mas são temporais. Repete comigo, temporais. Existem outras que são atemporais. Não importa quanto tempo passe, ela sempre vai te servir. E é isso que nós vamos ensinar nesses 2 dias. Nós vamos entrar numa estrada, que está aí no nosso telão, que a gente entra no primeiro caminho, que eu chamo de caminho da expansão da consciência. Você simplesmente nunca vai alcançar grandes coisas sem expandir a tua consciência. Eu vou dedicar essa manhã para te explicar sobre isso, dentro do princípio da inteligência, que para mim, dos 12 princípios que nós vamos estudar, é o princípio que dá base para tudo. Então preste muita atenção nesse princípio. Quando a gente começa a expandir a consciência, a gente começa a ter ideia melhor do mundo, das coisas. A gente presta atenção no nosso comportamento, a gente tem mais discernimento em relação a pessoas e coisas, a gente consegue tomar decisões sozinhos e não ter que esperar todo mundo tomar uma decisão para a gente só seguir a boiada. A expansão da consciência é o que faz você saber quem é você e o que você quer da vida. Sua identidade, seu destino, que é para onde você quer ir, está tudo dentro da expansão de consciência. Quem não tem expansão de consciência não sabe nada disso. E vive só indo atrás dos outros. Para onde está todo mundo indo eu vou. Para onde está todo mundo indo eu vou. É assim que vive essa pessoa. Quando a gente passar por todas as matérias aqui do Método 10 que passam pelo projeto de expansão de consciência, a gente começa a entrar numa outra
estrada que eu chamo de acreditar sem duvidar. Que é quando você vai ter que fazer coisas somente acreditando que vai dar certo. Por exemplo, quem aqui não é herdeiro e começou seu negócio do zero? Levanta a mão. Todos. Tá, ou quase todos. Quase todos, tá bom. Então, você acredita, você percebe que mesmo que você não tenha uma religião, uma crença que você assume como sua, mas você percebe que você começou esse negócio pela fé? O que é pela fé? Eu não sou herdeiro, eu não tenho dinheiro, mas eu vou começar esse CNPJ acreditando que meu negócio vai para frente. Sim ou não? Todos. A pessoa pode não ter uma religião, mas se ela não usar fé, nem negócio ela nem começa. Como é que ela vai abrir um CNPJ não acreditando que vai dar certo? Se ainda não tem faturamento, ainda não tem cliente, ainda não tem colaborador, não tem nada, só tem sonho. Então, o projeto de acreditar sem duvidar, ele é muito importante. A gente vai estudar algumas matérias sobre isso. E por último, a gente entra na etapa que depende ainda mais de nós mesmos. Fazer o que precisa ser feito. Essa etapa é difícil, porque o ser humano tem uma tendência à terceirização muito grande. Ah, a culpa é sua. Ah, você que devia ter me ajudado. Ah, o governo que tinha que ter feito. Ah, meu pai que não me deu educação direito. A gente quer sempre terceirizar. Só que esse vitimismo nunca enriqueceu ninguém, nunca deixou ninguém feliz, nunca levou ninguém para lugar algum. Outra coisa que eu quero que vocês, como meus alunos, saibam, que aqui nessa plataforma eu não dou minha opinião de nada. Eu só falo o que está escrito há milênios. Você tem que saber que tudo que eu vou te ensinar nesses 2 dias não é o que eu acho. O que eu acho pode te servir ou não. O que está escrito está dando certo. É comprovado. Então é muito melhor a gente dar aula do que está dando certo. Então tudo que eu vou te ensinar aqui, passando por toda essa estrada de expansão de consciência, acreditar sem duvidar e fazer o que precisa ser feito, é o que os grandes homens e mulheres da humanidade nos últimos milênios fizeram e prosperaram. Fizeram e prosperaram. Se você não tem informação, conhecimento, educação, você se move pelo que as pessoas falam, se move por sentimentos negativos que entram por causa de notícias que você vê na televisão, na internet, se move por achismos e você acaba ficando depressivo, ansioso, paralisado, com medo, com confusões mentais por coisas que nem eram para te atingir, porque simplesmente você não passou por esse processo. Então tudo que as pessoas fazem, ou o ambiente hostil que está à sua volta, acaba te paralisando. Então você tem que guiar a sua vida pelo que está sendo escrito, pelo que foi escrito, e não pelo que você está sentindo. Repete comigo: eu vou guiar minha vida. Um pouco mais forte: eu vou guiar minha vida pelo que está escrito, não porque eu estou sentindo. Porque princípios valem mais do que sentimentos. Princípios valem mais do que sentimentos. Então, por exemplo, meu pai está aqui, fica de pé, pai. Meu pai, a esposa dele, Delaci. Não, faça aplauso do meu pai. Eu tenho que honrar meu pai. E o honro. Eu honro meu pai não só porque ele é meu pai, é porque ele é um dos grandes motivos de eu estar onde eu estou. Acreditou em mim, me deu educação. Quando eu estava quebrado, cuidava de mim. Me liga todo dia, desde que eu nasci, ora por mim todo dia. Então eu devo muito a ele. Se ele não tivesse sido um bom pai, eu teria que honrar de qualquer jeito, que é um princípio de honra que eu vou ensinar para vocês. Mas ele foi um bom pai. Então, além de honrar normalmente, eu tenho extra honras por ele. Então eu sei, porque eu conheço o que está escrito, que eu tenho que honrá-lo. Se um dia ele faz algo que eu não gosto, grita comigo, não é o estilo dele, só estou dando um exemplo, me ofende de alguma forma, com certeza, enquanto ele está me ofendendo, eu vou estar sentindo o quê? Raiva. Sim ou não, gente? Só que o meu princípio de honrá-lo tem que ser maior do que o sentimento da raiva. Muito bom. Não é que você não vai sentir, é que você não vai colocar para fora, porque o princípio bloqueia esse sentimento. Quem pegou isso aqui? Então, quem não conhece princípio não segura nem a si mesmo. Por isso, na quebra de muitos princípios, não prospera. Por isso que na quebra de muitos princípios, não alcança a felicidade.
que só para você saber, são palavras bíblicas. Prosperidade, palavra bíblica. Felicidade, palavra bíblica. A gente vai ler muitos versículos sobre isso. Para quem tem dúvida se a sabedoria milenar te promete isso, sim, promete, só que com condições. Só que com condições. Eu aprendi recentemente, num curso que eu fui fazer na Guatemala com Cash Luna, ele falou uma coisa que me impactou muito. Eu anotei e quero citar para vocês. Ele falou o seguinte: olha, a vida é um presente. É um presente, a gente recebeu a vida. Você não pagou por ela, você recebeu. Você nasceu, está aqui. Agora, a boa vida é uma recompensa. Anote isso, a vida é um presente, mas a boa vida é uma recompensa. Cash Luna, escreve aí Cash Luna. Foi ele que me ensinou isso. Sinais que as suas emoções estão na frente dos teus princípios. Você toma decisões impulsivas, quebra um monte de regra e princípio e depois se arrepende ou sente remorso. Você gasta por impulso, depois fica endividado. No calor da raiva você fala um monte de besteira e acaba perdendo um relacionamento ou amizade. Você vive em altos e baixos emocionais e nunca sabe o que quer de verdade. São sinais que sua vida está sendo movida por sentimentos e não por princípios. Isso é uma coisa que a gente vai resolver e quebrar aqui no Método Dash. Porque a partir de hoje, o que vai guiar a tua vida é o que dá certo há milênios. Você não vai dar errado. Sua família não vai dar errado. Suas emoções não vão cair. Sua espiritualidade só vai avançar. Suas finanças só vão prosperar. E eu vou te dar um motivo por que elas vão prosperar. Então você tem que estar aberta para todo conhecimento que vai entrar nesses dias. Porque acredite em mim, eu sou um pesquisador de desenvolvimento humano e pessoal. Eu estou há mais de uma década estudando o que é sucesso. Nos últimos anos, eu convivi com homens e mulheres muito poderosos do mundo inteiro. Eu entrevistei bilionários. Eu conheço gente que é famosa no mundo inteiro, os maiores jogadores de futebol do mundo. Eu consigo entender o que é alta performance de perto, o que é sucesso de perto, o que é dinheiro de perto. E nos últimos anos eu só me dediquei a isso, 24 horas estudando, analisando, pesquisando, anotando, escrevendo. A ponto de, no aniversário de um filho meu, em 30 minutos eu tenho uma ideia. Vou botar todos os jogadores da seleção brasileira e todos os jogadores que eu conheço, fazer um vídeo para meu filho. Meu filho é fascinado por futebol. Liguei para o Neymar, Neymar fez. Cristiano Ronaldo mandou o vídeo. Vinícius Júnior, os maiores jogadores do mundo. Seleção brasileira inteira. Em 30 minutos eu fiz esse vídeo. Liguei, falei, cara, pode me ajudar com isso? Empilhei e tal. Então, nos últimos anos eu desfrutei de algumas coisas, networking e tal, que hoje eu me sinto preparado, não só pelo que eu vivi, mas porque eu só faço o que está escrito. De te ensinar o caminho para que você nunca mais volte atrás. Você não dê mais passos para trás. Você não quebre mais em nada. Tiago, é possível agora estar blindado a nível de não quebrar? Você nunca vai estar blindado de problema. Você nunca vai estar blindado de aflição. Você nunca vai estar blindada de aflições e confusões. Mas de quebra, te garanto, nunca mais te quebram no meio. Nunca mais te quebram no meio. Só presta atenção e absorve todas as informações que a gente vai dar aqui. O que é um princípio? Isso aqui é uma matéria muito importante. O que é um princípio? Princípio é diferente de regra. Regra é o que os homens criaram porque os homens desobedeceram aos princípios divinos. Uma história engraçada. Uma vez eu fui num banheiro de aeroporto. Entrei num banheiro masculino e tudo. No banheiro masculino tem um mictório, né? Aquilo que é grudado na parede. Quando eu cheguei em frente, estava uma placa assim: favor urinar no mictório. Só uma pergunta aqui para vocês, quem é inteligente. Quem acha que é lógico que você tem que urinar no mictório? Homem. Todo mundo. Homem e mulher também acha, né? Por que estava essa placa lá, pessoal?
Por quê? Fala, por quê? Eu quero ouvir. Onde tem placa, tem história. Ou seja, o pessoal não estava fazendo onde tinha que fazer. Aí tiveram que botar placa. O nome disso é regra. Quando você quebra o óbvio, quando você quebra um princípio claro, óbvio, os homens têm que te forçar a fazê-lo via uma regra. Por exemplo, nós vamos estudar aqui no princípio do amor. Não existe acepção de pessoas. Todos são iguais. Nós temos que tratar todo mundo igual. E a Bíblia diz ainda preferir uns aos outros em honra. Mesmo que você não tenha o resultado que eu tenho, se eu estou contigo, a Bíblia diz que eu tenho que te honrar mais do que a mim mesmo, meu irmão. Então, o que eu chego à conclusão? De que quando eu quebro um princípio, por exemplo, o princípio do amor, que é todos nós somos iguais, eu posso começar a te julgar por causa da cor da pele. E aí, por muitos anos, o nome desse julgamento, desse tratado diferenciado, a gente conheceu como racismo. Hoje, uma pessoa pode ser racista, sim ou não? Não, legalmente, quero dizer. Legalmente. Legalmente. E aí, tudo bem? Aí eu vim falar de racismo, já apareceu o negão aqui, falei, nós é amigão. Ou seja, legalmente eu posso ser racista com ele? Sim ou não? Ou alguém pode ser racista comigo? Não. Mas antes tinha, né? Sim ou não? Por que agora não pode mais? Porque como a gente quebrou os princípios, criaram regra. Qual o problema? Presta atenção nisso. O problema é que o princípio é a única coisa que te recompensa. Você cumprindo princípios, você tem recompensa. Eu vou te provar durante esses 2 dias. Você cumprindo regra, você não ganha nada, nem placa de melhor cidadão. Ou seja, eu fiquei o ano todo sem xingar ninguém, sem ser racista, sem diminuir ninguém, sem excluir ninguém, sem não sei o que. Vou ganhar a placa de melhor cidadão? Não, só não vou ser preso, só não vou ser processado. Então olha como é que é uma droga a gente quebrar princípio. Porque a gente não quebra princípio. Os homens estabeleceram regras, só que essas regras me condenam. Não me recompensam, mas me condenam. Se eu quebrar, estou preso. Se eu quebrar, pago multa. Se eu quebrar, sou processado. Então, por que vivemos numa geração que começou a quebrar muitos princípios? E fique tranquilo que aqui a gente não prega a perfeição, tá? Todos nós temos nossos erros e defeitos. Só que com princípios você consegue se refazer caso erre em algum. Mas quando eu vivo por princípios, eu não me preocupo com regras. Por quê? Porque eu não vou descumprir nenhuma, porque eu já vivo por princípios. Só que por princípios eu serei recompensado, pelas regras não. E todo ser humano ama recompensa. Quem ama recompensa aqui? Todo mundo. Então, para amar, para ter recompensa, você vai ter que amar os princípios, saber quais são e cumpri-los. Agora, olha só. Como é que eu reconheço um princípio que é milenar? Tiago, como é que eu vou saber se isso é um princípio ou é uma regra? Se isso é um princípio ou é só um jeito de fazer as coisas? Princípios têm características. Eu vou te citar as 4 principais. A primeira característica de um princípio, anota aí, ele é atemporal. O que é isso, Tiago? Ele não muda, ele não entra de moda. Ele não é uma moda. O princípio é uma coisa atemporal, dá certo desde sempre. Há 3.000 anos era um princípio, hoje é um princípio, daqui a 1.000 anos será sendo um princípio. Por exemplo, a verdade. Verdade é um princípio milenar. Há 3.000 anos falar a verdade era verdade? Sim ou não? Sim. E já existia a mentira. Hoje verdade segue sendo verdade? Ou mudou? Saiu de moda? Não, segue sendo verdade. Mesmo que você não professe fé nenhuma, falar a verdade é uma questão de ética e moral. E daqui a 1.000 anos, se o mundo não acabar, vai continuar sendo verdade. Então um princípio só é milenar se primeiro ele é atemporal. Então eu preciso me concentrar em coisas que são atemporais. Eu preciso focar minha atenção, meus estudos,
em coisas que são atemporais, porque geralmente é o que dá certo. Coisas que não são uma modinha do momento, não é hype do momento. Sempre deu certo. Mas tem uma segunda característica. Além de ser atemporal, ele precisa ser universal. O que isso quer dizer? Que ele dá certo em qualquer lugar. Na China, verdade é verdade. Na Angola, verdade é verdade. No Brasil, verdade é verdade. Nos Estados Unidos, assim, em qualquer país, qualquer lugar do mundo, em qualquer século ou milênio que passou, verdade é verdade. Nunca mudou. Ou seja, é um princípio atemporal e é um princípio universal. Terceira característica de um princípio milenar: não pode ter nenhuma lei que me proíba de cumpri-lo. Tem alguma lei que me proíba de falar a verdade, por exemplo? Não, ao contrário. Se você vai diante de um juiz, você tem que colocar a mão na Bíblia e jurar falar a verdade, somente a verdade. É assim ou não é? Pronto. Ao contrário. Falar a verdade não é só um princípio, não. É uma regra também. Eles criaram essa regra. Você não pode ir diante de uma audiência e falar o que quiser. Tem que falar a verdade. Que inclusive, se você não fala, você comete um crime chamado perjúrio. Então olha só, como as pessoas quebraram o princípio da verdade, que deveria ser algo lógico para o ser humano, criou-se uma regra que te prende, que te condena. A maioria das pessoas hoje estão vivendo debaixo de regras. Isso é uma vida muito sofrida, uma vida de medo, uma vida de ser podado toda hora. Se eu fizer, você nunca teria essa preocupação se estivesse vivendo pelos princípios. Nunca. E por último, tem que estar numa base milenar. E a base milenar que nós nos baseamos, até por ser a mais antiga, é a Bíblia. Para quem não sabe, a Bíblia é o livro mais comprovadamente real, historicamente, filosoficamente falando. Todos os dados que são dados na Bíblia, nenhum, com toda a tecnologia, inteligência artificial, arqueologia, ciência, tudo, nada nunca conseguiu desmentir uma vírgula da Bíblia. Você imagina que ela foi escrita com 1500 anos de diferença por mais de 40 pessoas diferentes, que não se conheceram, que viviam em épocas diferentes, e ela não se contradiz? É o livro mais lido e vendido do mundo há séculos. Todas as coisas boas que deram certo, mesmo que não fossem religiosas, por exemplo, negócio, não é algo religioso, é uma prática de mercado para ganhar dinheiro. Você pega os melhores livros de negócio do mundo, todos são baseados na Bíblia. Os melhores livros de desenvolvimento pessoal do mundo, inteligência emocional, todos são baseados na Bíblia. Napoleão Hill, que foi o cara que inventou o desenvolvimento pessoal do jeito que a gente conhece hoje, na nossa geração, era um profundo conhecedor da Bíblia, e tudo que ele falava nos seus livros tinha uma base bíblica. Por quê? Para dar certo e perdurar, tem que ter Bíblia no meio, senão não perdura. Vou repetir. Para perdurar, para ter durabilidade, para ficar muito tempo, tem que ter Bíblia, porque é a única coisa que mantém, que atravessou gerações. Senão não perdura, não dura. Então, essas são as 4 características principais de um princípio. Ele é atemporal, ele é universal, ele não tem nenhuma lei que te proíba de fazer isso, não tem uma lei contra isso, e ele está numa base milenar, que no nosso caso é a Bíblia. É a base milenar que a gente consulta para isso. Você imagina que o livro de Provérbios, alguém aqui já leu algum provérbio na vida? Muitas pessoas. Você tem noção que você está lendo o livro de Provérbios em 2025 e fala: nossa, isso aqui é muito forte, vou botar em prática. E foi escrito há 3.000 anos. 3.000! Do outro lado do mundo. Você lê um negócio hoje e fala: nossa, isso aqui é verdade na minha vida, vou começar a praticar isso aqui, hein? Puxa, 3.000 anos atrás. Tem prazo de validade? Não tem. É princípio. É atemporal. É universal. Agora, você tendo em vista que princípios valem mais do que sentimentos, tendo em vista que para reconhecer um princípio você precisa passar por esses 4 filtros, da atemporalidade, da universalidade, não ter lei contra,
e tem uma base milenar que te explica esse princípio. Aí a gente chega nos tipos de pessoas que existem. Esses tipos de pessoas, eu coloquei esses nomes, todos os nomes que eu uso no método são muito simples. Tanto o nome dos princípios, não compliquei nada. Botei o nome mais simples possível, tanto de como a gente organizou o material didático. O nome bem simples é que na explicação você percebe, caramba, eu não entendi essa palavra, ou a palavra amor. Eu não entendi a palavra amor como foi explicado no método. Claro, é porque nunca nos explicaram direito o que é amor. Fé, sabedoria, você vai entender de outra forma aqui. Você fala, caramba, por isso que não estava dando certo comigo. Claro, porque para dar certo tem que fazer do jeito certo. É por isso que você está no método Destiny. Não é só para conhecer o certo, é para fazer do jeito certo. Então eu dei nome para algumas pessoas. Por exemplo, o ignorante. O ignorante é aquele que deseja cumprir os princípios, mas não conhece. Se ele conhecesse, ele até gostaria. Só que ele não teve pai e mãe para ensinar, não teve tutores, mentores, guias espirituais, nunca aprendeu em lugar nenhum. Ou seja, foi uma pessoa que não teve acesso à educação em qualquer nível dela. Então ela gostaria de ser uma pessoa melhor, ela gostaria de fazer o certo na vida, só que ela não sabe como. Esse é o ignorante. Quer, mas não sabe. Nós temos a segunda categoria de pessoas, que era o que eu me encaixava antes, que é o rebelde. Qual é o rebelde? Conhece os princípios, mas não cumpre. Eu cresci numa família onde eu fui ensinado desde criança tudo que eu vou te ensinar aqui. Não da forma que eu vou te ensinar, porque é o aperfeiçoamento de uma vida inteira, de pesquisas fortíssimas, de experiências da vida, mas a base eu já sabia, só não cumpria. Pelo menos não tudo. Teve princípios dos 12 que a gente vai aprender aqui que eu nunca quebrei na vida. Outros eu quebrei. E quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Anota isso. Quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Tem a terceira categoria de pessoas, que é o cego no precipício. Ele não conhece os princípios e nem quer conhecer. Esse aí está perdido de vez. Esse, por exemplo, não está aqui hoje de manhã. Ele está bêbado essa hora, ele está numa casa de prostituição. Ele está planejando mal contra alguém. Ele não está aqui estudando. Quem está aqui, ou é ignorante ou é rebelde, é um dos dois. Mas você vai sair daqui na quarta categoria, que é o bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? Feliz e abençoado ao mesmo tempo. Feliz, que é algo da terra, e abençoado, que é algo divino sobre você. Você vai sair daqui bem-aventurado, bem-aventurada, porque você vai conhecer e vai cumprir. Prepare-se para começar a viver os melhores dias da tua vida. Inclusive, pela primeira vez, eu quero falar com quem está nos assistindo em casa. Pela primeira vez na história do Método Destiny, a gente está transmitindo uma aula só para quem está no nosso YouTube. Então você que está no nosso canal de YouTube assistindo a transmissão, seja bem-vindo. Esse é o Método Destiny. A gente está dando só a introdução. Essa é a última turma do ano. A próxima turma será em janeiro. Você já pode começar 2026 com força total, aprendendo o que dá certo. Seja muito bem-vindo. Então, volta só rapidinho lá naquela tela para explicar um pouquinho sobre as pessoas. Quem aqui se identifica como um ignorante? Você quer cumprir princípios, mas ainda não sabe quais são. Você se identifica como ignorante. Algumas pessoas. Quem se identifica como rebelde? Eu sei quais são, mas Thiago, eu quebrei vários e sigo quebrando alguns. A outra metade, tá bom. Cego no precipício não tem aqui, fique tranquilo. Ele está lá fora agora, ele não está aqui. O cego no precipício é o que está zombando porque você veio. Ele está tirando sarro porque você investe tempo e dinheiro em você. É isso que ele está fazendo. Mas nós vamos sair daqui como bem-aventurados. Quem recebe isso? Nós vamos conhecer e praticar os princípios que nos levam para uma vida de paz e prosperidade. Quais são esses princípios? Pode colocar a tela agora, a roda. Nesse círculo dos princípios, que está na sua página 13 da apostila, nós vamos estudar 12 princípios que vão impactar a sua vida espiritual, emocional, social e pessoal. Que são as áreas que determinam se você vai ter paz e prosperidade na vida.
Então nós vamos falar sobre perdão, honra, sabedoria. Olha como são nomes simples, mas você não, eu te garanto que você não tem ideia do que é isso de verdade. Você acha que sabe o que é honra? Espera a aula de honra para saber, para te tirar dúvida se você sabe mesmo o que é. Perdão, honra, sabedoria, relacionamentos, que é um princípio milenar. Não tem, sei lá, vou viver sozinho, que eu sou suficiente comigo mesmo. Não existe, eu vou te provar na Bíblia. Verdade, o princípio da verdade. O princípio de servir, que as pessoas confundem ser servo com ser serviçal. É diferente. Jesus Cristo veio para servir e não era serviçal de ninguém. Ninguém mandava nele. E ele veio para servir. Então a gente vai te explicar essas diferenças. Quem está pegando isso? Prosperidade, que é um princípio bíblico. Presta atenção, prosperidade não é uma oportunidade bíblica, é um princípio bíblico. Eu vou te provar. Disciplina, que talvez você nunca tenha escutado falar sobre disciplina da forma que a gente vai te explicar aqui. E o princípio da inteligência, que é o que a gente vai começar agora. Exclusividade, fé e amor. Esses são os 12 princípios. Nomes simples, mas que vão impactar completamente sua mentalidade, a forma que você entendia esses nomes. E ao entender isso, quando a educação entra, a vontade de praticar vem. E o que a gente precisa para praticar coisas que a gente não praticava antes? Ou uma dor ou uma ambição. Ou uma dor ou uma ambição. Por exemplo, você já viu uma pessoa que ficou muito tempo casada e por alguma tragédia se separou? Eu considero a separação uma tragédia porque afeta muita gente. E essa pessoa, por exemplo, estava descuidada. Vamos falar no caso de uma mulher, estava descuidada. 30 quilos acima do peso, nunca teve esse cuidado, se investiu muito nos filhos, no casamento, o cara foi embora, ou abandonando, ou aprontando, não sei. Acabou o casamento. Você já viu isso alguma vez? Dessa mulher que estava destruída, estava acabada, não estava bem cuidada, em 6 meses, no máximo 1 ano, virar uma modelo? Virar uma blogueira de internet? Já viu isso acontecer? Sim ou não? Ou seja, ela já tinha capacidade de mudar, ela só não tinha motivação. Aprenda isso aqui, por favor, gente. Capacidade você tem. Você só não tem um motivo ainda, que é ou uma dor ou uma ambição, ou que eu quero fugir ou que eu quero conquistar. Então muita gente só depois de uma dor muito grande decide ter uma mudança profunda. Você sabe quando eu decidi prosperar? Quando eu estava na minha casa quebrado, em 2014, sem saber o que ia comer no outro dia. Era um dia de Natal, 24 de dezembro. Minha esposa acordou e falou para mim assim, eu estou falando de 11 anos atrás só, tá? Só para você entender que nada é impossível para ninguém. Minha esposa me acordou e falou assim, Tiago, a gente destruído financeiramente, sendo processado, caluniado, ameaçado, devendo tudo, sem saber o que ia comer no outro dia. Minha esposa me acordou dia 24 de dezembro e falou, Tiago, acorda. Foi o que foi ela? Sabe que hoje é o Natal, né? Sei, então, não tem nem gás, nem papel higiênico. E eu comecei a chorar, porque eu não tinha como resolver nenhum dos dois. Eu falei, Deus vai me humilhar nesse nível? Eu lembro que eu falei, tá bom, meu amor, dá licença. Eu tranquei a porta e comecei a falar com Deus assim, você só me mostra o que fazer, porque nunca mais na minha vida eu vou passar essa humilhação aqui. Se você me levantar, eu nunca mais volto para essa lama aqui. E vou ajudar todo mundo que cruzar meu caminho a nunca voltar para essa lama aqui. E um milagre aconteceu nesse dia. Nesse dia chegou uma provisão que a gente não imaginava. Um familiar da Janine foi nos visitar. E não sabendo o que dar de presente de Natal, deu um dinheirinho pra gente, que foi o que alimentou o nosso Natal. Então só para você saber que para eu decidir prosperar, não é porque eu ia à igreja desde pequeno ou li a Bíblia, não. É porque eu passei por uma dor tão humilhante que eu falei, isso aqui nunca... Eu vou fazer o que precisa ser feito para nunca mais passar por isso aqui. Encontrei o caminho da prosperidade.
Obrigado. Então o ser humano, ele já tem a capacidade, ele só não tem um motivo. Então, eu não estava nem aí para a saúde, porque na verdade eu nunca tinha enfrentado um problema de saúde. No mesmo ano, quando eu fiz 40 anos, minha mãe faleceu. Aí você começa a pensar sobre a morte. E se eu me cuidasse um pouco mais, eu não ia precisar morrer tão cedo. No mesmo ano, eu tive uma crise nos rins absurda. Tive que operar 2 vezes na mesma semana. Ficar com um catéter por 20 dias. Ficar no hospital muitos dias. E no mesmo ano, eu tive uma arritmia cardíaca de 10 horas. Os médicos não sabiam mais o que fazer, já estavam com medo de me perder. Nesse ano, debaixo dessas dores, eu tive um motivo. Foi a partir de hoje. Deus me leva se Ele quiser, mas eu não vou dar motivo para isso. Mudei minha alimentação radicalmente, mudei meus exercícios físicos, comecei a fazer. Comecei a regular meu sono. Há 4 anos eu estou disciplinado. E vou ser até o final da minha vida. Mas por quê? Por causa de um susto, por causa de uma dor. Então capacidade eu já tinha de fazer, eu fiz. Eu só não tinha o motivo. Sabe qual é o problema? Você não precisa esperar um motivo trágico para tomar a decisão que você pode tomar hoje e começar a mudar. Não precisa. Porque a educação, que é o processo que você está passando aqui, tem o poder de te despertar assim como a dor, só que sem você sofrer. É só você anotar e colocar em prática. E você vai ter resultados da prática que colocou. Então, antes da gente entrar no primeiro princípio, resumindo, os princípios, eles são proteção. Repete comigo, princípios são proteção. Princípios são proteção. Princípios são garantia de vitória. É que eu vou vencer sempre? Não. É que você vai terminar vencendo. Por exemplo, se a gente for recorrer à sabedoria milenar, a Bíblia não diz que a gente vai vencer toda hora. Ela só diz que a gente vai terminar vencendo. Então, eu posso praticar todos os princípios e perder um negócio. Um negócio que eu esteja fazendo, um contrato. Isso não quer dizer que eu vou perder todos os contratos. Não quer dizer que eu vou terminar mal. Essa é a promessa. Que quando você cumpre o princípio, você passa pelas mesmas dificuldades. Mas você termina bem. E eu gostaria que você declarasse com toda a força que você tiver agora assim: eu vou terminar bem. Se você vai terminar bem, então você precisa começar agora a cumprir algumas coisas. E o primeiro princípio que eu vou te ensinar agora, que é o da inteligência, para mim, é a base de todos os outros. Por que base de todos os outros? Porque se você não desenvolver sua inteligência, você não vai nem entender os outros princípios. Vou só passar um videozinho antes da gente entrar no princípio da inteligência. Pode soltar. Disciplina é quando você faz o que é certo, mesmo quando não tem ninguém olhando. Então, qual o conselho que você dá para essas pessoas que estão conquistando o mundo, mas está faltando alguma coisa ainda? O conselho que eu daria é a sabedoria. Sabedoria. Outro pilar. Já fez o método dessa, ele sabe tudo. É a sabedoria, e realmente uma sabedoria baseada nos princípios milenares da Bíblia, cristãos, nos princípios bíblicos. Então, temor ao Senhor para mim sempre foi uma coisa que me manteve numa posição de conseguir ser muito radical e muito firme com relação aos meus princípios e valores. E a minha família foi fundamental. Você ter pessoas que te conhecem e te confrontam quando você está saindo da linha, porque eles sabem quem você é. É um pilar que a gente ensina muito aqui, que chama-se o pilar da repreensão, o princípio da repreensão. A Bíblia diz que aquele que ama a repreensão alcança a sabedoria. O que é amar a repreensão? Quem é atleta sabe. É ter alguém, é um técnico que te chama a atenção. Nem sempre você está chutando direito, nem sempre você está fazendo o ataque direito. Tem que ter alguém te chamando a atenção. Na vida, deveríamos ter essas pessoas também, que nos chamam a atenção. E geralmente são as pessoas mais próximas, como por exemplo pai e mãe.
É por isso que você usou 2 pilares, que é a base de tudo que eu faço também. Disciplina é quando você faz o que Forte aplauso pro Kaká. Como eu estava falando no início, eu tive a oportunidade nos últimos 10 anos de conhecer, conviver de perto dentro da casa, ou na casa deles ou na minha, com pessoas que influenciaram o mundo inteiro. O Kaká, bola de ouro, foi o melhor jogador do mundo. Eu entrevistei ele pelo menos 3 vezes. O nosso livro novo, Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma. Quem não tem esse livro ainda, está em pecado e não tem. Tá, isso aqui é um livro obrigatório, tá? Isso aqui não é uma sugestão minha. Se você acha, eu sou aluno do Tiago, você precisa desse livro. E para quem é empresário aqui, você vai, daqui a pouco eu te dar a oportunidade de você levar 100 para você dar para os seus colaboradores, fornecedores, clientes, para você mudar a vida de todo mundo que está à sua volta. Para escrever esse livro aqui, eu entrevistei o homem mais rico do Brasil. Eu não entrevistei assim, rapidinho não. Uma viagem, eu e ele na minha frente, 10 horas de conversa no voo internacional, anotando tudo. Esse livro foi prefaciado por 6 multibilionários do Brasil, que conhecem meu trabalho, leram um livro e falaram, eu vou prefaciar. A gente só queria 6 quiseram prefaciar, a gente pela primeira vez teve que botar a indicação de 6 pessoas. Então, se você não escuta quem tem resultado, você vai escutar quem? Se você não escuta quem atravessou por todo esse processo, chegou a conclusões, estudou para mastigar para você, vai escutar quem? Então as pessoas, elas precisam ter a inteligência, que a gente vai explicar agora, para absorver informações que são preciosas. Informações preciosas é que vêm de pessoas que passaram por um processo que você ainda não passou. Isso é uma informação preciosa. Isso é privilégio. Então, receba tudo que você vai começar a receber a partir de agora. Anote, não se distraia. A gente tem tempo para café, para banheiro, fique tranquilo, só se você estiver muito apertado. No almoço, coma leve para você não dormir à tarde. Não, você paga para dormir. É caro esse sono. Coma de leve. E à noite, durma bem para você estar sempre renovado. Tá? São as dicas práticas para você aproveitar bem o curso. Vamos entrar no princípio da inteligência. O que é inteligência? É um item de fábrica. Quem aqui é inteligente? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo tem inteligência. Você tem níveis diferentes de inteligência. Os níveis são diferentes. Inteligência todo mundo tem. Você consegue saber o que é uma calça jeans, o que é uma calça social, o que é um transporte público, o que é um carro. Você sabe o que é o vermelho, o que é o azul. Você sabe o que é sim, o que é não. Você é inteligente. Você nasceu com um item de fábrica chamada inteligência. Agora, todo mundo domina a arte da inteligência? Não, pouquíssimos. Pouquíssimos. E é simples, eu vou te explicar por quê. Tem alguém aqui que faz musculação e é forte? Tem alguém aqui que é forte? Vem aqui, alguém que seja forte. De preferência um homem musculoso. Tem um homem musculoso? Não, musculoso, irmão. É musculoso. Cara, que se empolgou. É musculoso? Mais ou menos? Pode ser você. Na falta de alguém melhor, vai você mesmo. Vem cá rapidinho. Tira o casaco, tira o casaco. Não, é fortinho, pô, fortinho. Tá indo bem, tá indo bem. Olha que interessante isso. Qual é o teu nome, queridão? Marcos. Aí o bracinho torneado. Tá indo bem, tá tomando uns negocinhos, mas tudo bem. Quero ver puro. É natural, tá bom. Senhor, aqui não pode mentir, Deus. O Marcos, para ter essa definição aqui de peitoral, para ter esse corpo aqui e tal, ele teve que fazer algumas escolhas na vida. Isso não nasceu com ele, acredita? Não nasceu. O corpo nasceu. Como o meu corpo, como o teu corpo, como o corpo de qualquer outro. O corpo nasceu junto. A definição do corpo não. A saúde do corpo, a estética do corpo não. O que o Marcos teve que fazer para desenvolver esse corpo? Ele teve que tomar decisões como: eu vou sacrificar 1 ou 1h30 do meu dia e vou fazer uma coisa que eu, particularmente, Thiago, acho um saco, que é puxar peso. Mas faço, por causa de saúde. Que a gente já entende hoje, pela ciência, que os músculos definem muito a nossa longevidade. Então ele vai 1 hora, 1h30
para academia toda segunda-feira que você vai? Segunda a domingo, não é toda segunda-feira. É por isso que eu não entendo uma pessoa que quer se espiritualizar e só vai na igreja aos domingos. Como é que você só treina no domingo e fica bom espiritualmente? Dá? Nem treinando dá. Se você treinar só segunda, você não tem resultado nenhum. Então beleza. Mas ele tem que tomar outras decisões. Não foi só treinar, puxar ferro, não. Ele teve que mudar a alimentação, sim ou não? Tomar suplemento, dormir bem. Ok. Então, apesar de todo mundo aqui ter um corpo, ele tomou umas decisões que a gente não tomou. Agora vem cá, Teixeirinha, rapidinho. Não riam do rapaz. Não faço isso, que é bullying. Teixeirinha, recém-casado, até mais gordinho agora. Vem cá, Teixeirinha. Qual é a diferença? Qual é a diferença do Marcos pro Teixeirinha? Quem tem músculo? Quem tem músculo? Os dois. Viu como você se engana? Os dois têm músculo. Se ele não tivesse músculo, ele nem andava até aqui. Sem músculo, você não sai do lugar. O músculo é a sustentação do corpo junto com o esqueleto. Ele tem músculo. Mas quem se sobressai? O Marcos. Porque os dois têm músculo, mas só ele pagou o preço. Só ele tomou as decisões. Só ele, tadinho. Só ele. Está acabando com o Teixeirinha. Mas só ele teve a disciplina de fazer todo dia. Com a nossa inteligência é exatamente isso aqui, ó. Todo mundo tem, poucos sobressaem. Porque só quem paga o preço de treiná-la todo dia, afiá-la todo dia, desenvolvê-la todo dia, consegue resultados através dela. Forte aplauso para os nossos atores. Obrigado, Marcão. Eu quero ler algumas coisas, alguns versos que estão na sabedoria milenar, que estão na Bíblia. Jó 28, 28. Eu vou falando de... Não está no livro, você pode ir anotando as referências e depois você buscar em casa, tá? Se você tem Bíblia no celular e quiser acompanhar, pode acompanhar. Jó 28, 28. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. No temor do Senhor está a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Eu estou lendo na versão Almeida. Salmos 101, 2, Salmo de Davi. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, Senhor? Andarei em minha casa com o coração sincero. Salmo 119, 73. As tuas mãos me fizeram, Senhor, e me aperfeiçoaram. Dá-me inteligência para que eu aprenda os teus mandamentos. Olha o que o salmista Davi era. Ele era diferente, né? Ele teve uma vida assim, fora do comum. Um rei, um guerreiro, um homem extraordinário. Foi tão extraordinário que os seus erros, que foram sérios, não apagaram sua história. Eu quero inclusive declarar isso sobre você agora. Os seus erros não vão apagar sua história, por causa da nova história que você vai construir a partir de hoje. Olha o que o salmista diz: dá-me inteligência para eu entender os teus mandamentos. O que ele está deixando claro? Que se você não é inteligência, você não entende nada. Repete comigo: quem não é inteligente não entende nada. Quem não é inteligente não consegue... Já vou continuar lendo, mas eu quero me ater um pouquinho nesse versículo, que é muito profundo. Quem não é inteligente não consegue entender um post de Instagram. Ontem eu postei uma foto, achei um álbum de fotos antigo, há muitos anos não achava, da minha adolescência e juventude, com os amigos meus de infância. Para quem conhece o meu testemunho, né? Eu vim de uma classe média baixa, morando no subúrbio do Rio de Janeiro, em frente ao Morro do Juramento, ali em Vicente Carvalho.
Dos meus 18 aos meus 20, dos meus 15 aos meus 20 eu trabalhei em estúdio de gravação, mas dos meus 18 de música, né, que meu sonho era ser músico, dos 18 aos 20 eu tive a oportunidade de, entre idas e vindas, ficar esses 2 anos indo à Europa como músico, fazer serviços missionários. Eu conto isso no meu testemunho. Então, pagavam minha passagem, acreditavam em mim, eu dormia na casa das pessoas, eu limpava tapete para me sustentar lá pelos 6 meses que eu ficava, e voltava para o Brasil, trabalhava um pouco no estúdio, voltava para lá, trabalhava mais voluntário, era um trabalho voluntário na igreja, e eu fazia um dinheiro por fora fazendo algum trabalho de imigrante, lavando tapete, por exemplo. E eu postei a foto. O que a gente teve que apagar de comentário? Porque pessoas que não desenvolveram a inteligência, elas têm 2 problemas sérios. Elas não sabem ler português direito. E 2, elas não sabem fazer interpretação de texto. Então anote isso, pelo amor de Deus. Bota como prioridade na sua vida. Eu vou dominar o meu idioma. Escreve assim, eu vou dominar o meu idioma. Antes de você aprender, quer falar inglês, quer falar espanhol, você já fala português direito? Você entende o que é o português? Você entende as conjugações, as preposições, o que quer dizer cada coisa? Você tem noção de quantas confusões, inclusive heresias bíblicas, a gente cria por causa da falta de interpretação de texto? Mas um monte de gente escrevendo mais besteiras sem fim. Ué, você não era um quebrado? Como é que estava na Europa? Mas eu quebrei em 2014, o que tem a ver 2001? Mas a pessoa não ataca fazendo uma pergunta, não. Ela ataca te humilhando, deixando de seguir. A gente sempre teve vida boa desde sempre. Aí você vai lendo alguns comentários, e de outros posts que eu já fiz na vida, que eu printei o comentário dos haters e fiquei estudando. Como é que uma pessoa chega à conclusão disso que ela escreveu, já que não tem nada a ver com o texto? Não entende português e não faz interpretação do texto, não sabe. Não sabe. É um analfabetismo funcional. Então, o básico da inteligência é entender as coisas. Foi o que o Davi falou. Dá-me inteligência para eu entender os teus mandamentos. Senão você vai falar comigo e eu não vou entender o que você quer dizer. Inteligência é o princípio base para tudo que a gente vai estudar, porque sem ela você não toma decisões assertivas, sem ela você não sabe escolher bem, sem ela você não sabe o que quer, sem ela você não descobre sua identidade, sem ela você não consegue se posicionar, sem ela o medo te toma, sem ela a vergonha te oprime, porque você não sabe nem dominar seus próprios sentimentos por falta de inteligência, inclusive nesse caso é emocional. A inteligência ela é partida, ela tem vários tipos de inteligência. A inteligência social, minha habilidade de lidar com pessoas. A inteligência emocional, de lidar com as minhas emoções. A inteligência financeira, a habilidade que eu tenho de lidar com dinheiro. A inteligência cognitiva é o quanto eu leio, participo de cursos como esse para afiar minha inteligência. Não tenha dúvida que você vai sair daqui cognitivamente falando muito mais avançado, porque vai entrar muitas informações na tua mente e vai expandir. E como Albert Einstein dizia, uma mente que é expandida nunca mais volta ao normal. Uma mente que se abre nunca mais se fecha. Então, as pessoas que não têm inteligência, elas criam muitos problemas para si mesmo e para as pessoas à sua volta. Anote isso, a falta de inteligência cria muitos problemas. Provérbios 3,13 diz: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire inteligência. Então vamos ler o português. Sabedoria você acha, inteligência você adquire. Entendeu o que é ler o português e interpretar texto? É você pegar o versículo e prestar atenção em cada palavra. Olha o que diz Provérbios 3,13. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Não sabe o que é? Vai no dicionário Aurélio, ou hoje está mais fácil, vai no chat GPT e bota. O que é bem-aventurado? Não siga o versículo sem estudar a palavra que você não entendeu. Bem-aventurado é um homem feliz e abençoado. Ou seja, um homem que está bem naturalmente e tem a mão divina sobre a vida dele. Ele está bem naturalmente e espiritualmente. Ele é bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria. Quer dizer que a sabedoria está em algum lugar e você precisa encontrá-la. Provérbios 8 diz: a sabedoria grita nas praças, nas esquinas, procurando quem a ache. Então sabedoria você fica procurando até achar. Já a inteligência você adquire.
lendo livros, participando de momentos como esse, assistindo palestras, conversando com gente inteligente que desafia, fazendo cursos, estudando. Minha filha mais velha está aqui, a Júlia, eu falo sempre para ela, Ju, se você além de bonita você já deu a sorte de ser, por ser minha filha, já deu sorte. Já puxou o pai, bonita. Mas a inteligência, papai não consegue passar para você. Você vai ter que adquirir. Então faça a minha parte, bota os livros lá no quarto dela, lê esse livro, lê Dostoiévski, lê a Bíblia, lê gente que vai ampliar a tua mentalidade. Lê Provérbios, lê isso, lê aquilo, vou botando os livros para ela. Mas é uma decisão dela. Ser inteligente não é transferível. Eu não transfiro inteligência, nem com imposição de mãos. É adquirida, a pessoa tem que pagar o preço. Inteligência tem um preço. E você paga ou não esse preço. Continuar aqui nos versículos. Salmo 119, 125 diz: sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Ou seja, mais uma vez Davi está falando, eu só vou entender o que você fala se você me der inteligência. Salmo 119, 144, de novo inteligência, ó. A justiça dos teus testemunhos é eterna, então dá-me inteligência, e aí viverei. Provérbios 2,11, eu amo esse versículo. O bom siso te guardará, o bom senso, um bom comportamento vai te guardar, e a inteligência te conservará. Provérbios 3,19, o Senhor com sabedoria fundou a terra e preparou os céus com inteligência. Então, só para você saber que a inteligência foi um dos artigos que Deus usou para criar o mundo. Ele usou dois, segundo a Bíblia. A sabedoria, que é totalmente diferente de inteligência, a gente vai aprender aqui também, e a inteligência, tudo bem? Estão lá na Guatemala com a gente, né? Deus abençoe. Então, são duas coisas diferentes, e as duas coisas são necessárias. E as duas são matérias do método, então fica tranquilo que você vai aprender as duas. Provérbio 19:8. O que adquire entendimento, ama a sua alma. Quem adquire entendimento, ama a sua alma. O que conserva a inteligência, achará o bem. O que é conservar a inteligência? Que depois que você adquiriu, não dá para perder mais, aí você tem que continuar conservando. Como, Thiago? Da mesma forma que você adquiriu, lendo, participando de reuniões, de cursos. Ou seja, eu sou professor de milhões de pessoas. Semana retrasada, eu estava na Guatemala sentado como aluno, 3 dias inteiros anotando. Porque se eu quiser continuar afiando minha inteligência, eu não posso parar de aprender. Porque o aprendizado é o único crescimento garantido até o último dia da tua vida. Enquanto você estiver vivo, vai aprendendo. Provérbios 24:3. Para quem não sabe, Provérbios 24:3 foi o versículo que eu usei na primeira pregação da minha vida, que inclusive me deixou conhecido em 2014. Eu estava quebrado, me chamaram para um evento, pagaram minha passagem para ir, para eu assistir. Para assistir o evento. E no meio do evento, o preletor principal faltou, o avião dele não pousou. E o organizador do evento, que me conhecia, falou assim: você não quer dar uma enrolada lá em cima de uns 20 minutos, não? Não, falando diante de Deus. Ele falou: você não quer dar uma enrolada de 20 minutos para ver se dá tempo do cara pousar? Uma noite antes, eu, como não tinha dinheiro nessa época, estava dividindo o quarto com quem me cedeu o quarto no hotel, que é o Marcos Salles, meu amigo até hoje. Na época o Marcos Salles estava com quase 200 quilos, roncava igual um rinoceronte. Eu não consegui dormir. Entendendo que eu não ia dormir, eu peguei a Bíblia e comecei a ler. 3 horas da manhã. E aí veio esse versículo, Provérbios 24:3. Com a sabedoria se edifica, se constrói uma casa, mas com a inteligência ela se firma. Fiquei com isso na cabeça. Quando eu acordei no outro dia, o cara falou: quer enrolar 20 minutinhos ali? Eu falei: deixa comigo, eu já tinha o versículo na cabeça. Essa mensagem está na internet até hoje. Aliás, foi a primeira mensagem que eu subi no meu YouTube. Depois que eu desci dessa pregação,
nunca tinha recebido um convite na vida, recebi 72 convites. Era uma conferência para 2.000, 2.500 pessoas e a maioria eram líderes. Então, eu quero uma palestra, eu quero isso, eu desci dali com a minha vida completamente mudada, pelo menos em termos de agenda. E foi esse versículo. Ou seja, você constrói com a sabedoria, mas você firma com a inteligência. Então, inteligência não é um opcional para quem quer vencer, é obrigatório. É item obrigatório para quem quer vencer. A gente pode encontrar em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a palavra inteligência, mas o versículo que mais me toca de tudo, inteligência, é o que eu vou ler agora. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 47, versículo 47. O que diz em Lucas 47? Vou te colocar na passagem. Jesus tinha 12 anos, ele some em uma das viagens que eles fazem para Jerusalém. Eles moravam na Galileia, faziam uma viagem de 11, 12 dias de camelo, de burrinho, em caravanas. Todo mundo só andava em caravana nessa época por segurança. E quando chega na festa em Jerusalém, Jerusalém muito agitada, muito grande, Jesus some, se perde. Seus pais não dão conta. Eles percebem um dia depois, quando eles estão voltando. Um dia depois eles olham para a caravana e falam: peraí, cadê Jesus? Tem que voltar para Jerusalém. Quando eles voltam para Jerusalém, onde eles acham Jesus? Quem lembra disso? No templo. Jesus estava dentro do templo e a Bíblia diz que ele estava discutindo com os doutores da lei. Para quem não entende, doutor da lei é uma classe acima do rabinato. Ele não estava discutindo com os rabinos. Ele estava discutindo com quem ensina rabino. E a Bíblia diz assim, Lucas 2,47. E todos, repete comigo, todos se admiravam com a sua inteligência. Então a primeira aparição pública de Jesus não foi fazendo milagre. Ele só começou a fazer milagre aos 30 anos. 18 anos depois. A primeira aparição pública de Jesus foi demonstrando a sua inteligência. Porque se você primeiro não adquirir inteligência, nem administrar milagre você vai conseguir depois. Então Jesus está nos ensinando a ordem das coisas. Primeiro afia a tua inteligência, depois busca as conquistas. Senão, por não ser inteligente, você vai sofrer algo que é muito pior do que não ter, que é perder. Porque não ter, você não tem graus comparativos ainda. Ter e perder te destrói emocionalmente. Porque agora você sabe como era bom e você não teve inteligência para manter. Quantos casamentos acabaram por falta de inteligência? Eu sei que muitos tiveram motivos reais para acabar, mas muitos também acabaram por falta de inteligência só. Quantas sociedades quebraram por falta de inteligência? Quantas empresas não foram para frente por falta de inteligência estratégica, no marketing, na gestão de venda? O cara tinha um produto bom, ele só não tinha inteligência para fazer. Quantas respostas mal criadas acabaram com a tua entrada em alguns lugares, porque você não soube como falar, por falta de inteligência, porque a habilidade de comunicação é fruto da inteligência. A habilidade de comunicação é fruto da inteligência. Dificilmente você vai pegar uma pessoa inteligente que não fala bem. Porque a habilidade da comunicação, ela vem com a inteligência. Então, o que a inteligência faz numa pessoa? Por exemplo, o Roger faz parte do nosso Destiny Mind, que na frente senta. Os empresários fazem parte do meu grupo anual de mentoria e treinamento para empresários. Nós temos centenas de empresários no nosso grupo. E muitos deles cresceram absurdamente nos seus faturamentos, mas não só isso. Blindaram suas famílias, colocaram as emoções no lugar, aprenderam comportamentos, cresceram muito. O Rogers tem uma empresa de contabilidade muito grande. O que a inteligência faz na prática com o Rogers? Faz com que eles pare de ser um contador e vire o dono, o administrador de vários contadores. Porque pela inteligência eu falo o seguinte: se eu for o contador, eu só vou ganhar o que eu dou conta de atender. Quantas pessoas você pessoalmente consegue atender? Mas se eu tiver vários trabalhando para mim, isso é inteligência, é cálculo. Peraí, se eu tiver vários trabalhando para mim, escritórios diferentes,
e tal. E as pessoas que estão trabalhando para mim são pessoas que ainda não têm coragem de fazer sozinhas. E sempre vai ter essas pessoas. Por isso, nunca tenha medo de abrir seu negócio. Sempre vai ter pessoas que não têm coragem de fazer sozinha e ficam muito felizes em trabalhar para você. Sempre vai ter. Tem algum problema nisso, Thiago? Claro que não, senão o mundo nem giraria. Não tem problema nenhum. Só que eu acredito que quem vem no método como Destiny está destinado a ser cabeça. Senão Deus não permitiria que você viesse aqui. Vocês sabem que eu acredito em destino. No livro Ganha o Mundo Sem Perder a Alma, eu explico que riqueza é destino. E eu te provo, é só você ler. Como assim é destino, Thiago? Leia o livro. Posso te dar só um exemplo, como eu sei que você pode, não estou falando que você vai, mas que você pode ficar rico. Número 1, geografia que você está. Ah, não nasceu no interior da Índia, no Sri Lanka, nasceu aqui? Você pode ficar rico. Número 2, você está nesse curso. Ah, não está vendo Netflix agora? Não está no baile? Não está no céu? Não, estou no curso. Você pode ficar rico. Eu te dou 1000 motivos de que o destino está conspirando a teu favor só por você estar aqui hoje. Então, eu não sei se você vai ficar, porque depende de você. Agora que você pode, eu tenho certeza que está tudo aberto para você as oportunidades. Aí agora quanto à inteligência. É simples assim. Você precisa começar a afiar sua inteligência para poder começar a ter resultados que só ela produz. Provérbios 9:6, eu quero ler esse último verso, para a gente entrar na matéria em si. Deixai os insensatos. Quem são os insensatos? Insensato é o contrário de sábio. É uma palavra que a gente não usa muito em português hoje, mas ela é muito mencionada na Bíblia. Então por isso que eu te falo, vamos praticar o português e a interpretação do texto. Quem faz esse pacto comigo, por favor? Todo aluno meu tem que ter esse pacto comigo. Tiago, eu prometo me dedicar ao português e à interpretação de texto. Quem promete isso para mim? Por favor, gente. Sua vida vai melhorar muito, seus negócios, sua comunicação. É tanta coisa que vai entrar em ordem. Então, o que é um insensato? É o contrário de sábio. O contrário de sábio não é burro. O contrário de inteligente é burro. O contrário de sábio é insensato. Uma pessoa que não sabe decidir, que não sabe se posicionar, uma pessoa que não sabe se comportar, que não mede as palavras, que não sabe pensar, é um insensato. E a gente vai entrar agora na teoria das mentalidades, que para mim é uma das melhores coisas que a gente criou no método. Você vai entender que existem 4 tipos de mentalidade e geralmente o insensato está encaixado na mentalidade 1. E a Bíblia diz assim: deixai os insensatos e vivei. Ou seja, sai de perto de quem não tem sabedoria e andai pelo caminho da inteligência. Provérbios 9:6, para quem está anotando. Deixa de lado os insensatos e caminha pelo caminho da inteligência. Por exemplo, de tempo em tempo, quando eu tenho um tempo livre que é muito raro, mas essa semana, por exemplo, eu tive um almoço livre. Eu olhei na minha agenda, caramba, tem um almoço livre. Liguei para o Luiz Felipe Pondé, que é ateu, mas para mim é um dos melhores filósofos, se não for o melhor do Brasil. Falei, Pondé, vamos almoçar? Vamos. Vamos para almoçar, só para ficar fazendo pergunta para ele. O Pondé, apesar de ser ateu, ele é doutor em ciência da religião. Ninguém explica a Bíblia igual esse cara, tá? Inclusive tem Brunecast com ele e também tem 2. Um Brunecast, eu e ele, e o programa O Encontro, que fez eu, ele e Augusto Cury, o psiquiatra mais lido do mundo aqui. A gente fez um evento chamado O Encontro aqui, está no nosso canal de YouTube, do Brunecast. E ele foi me passando várias visões, eu falei, vou anotando tudo que você falar, tá? Traz um pouquinho de água, por favor, alguém. E eu fui anotando um monte de coisa. Eu falei, quais são os livros que hoje você me indicaria ler? Esse. O que eu estou fazendo com isso aqui? Eu estou abandonando o caminho da insensatez e andando no caminho da inteligência. Quando uma pessoa já tem resultado e para de aprender, sabe o que aconteceu com ela? Orgulho. De alguma forma ela começou a se achar importante. De alguma forma ela está se achando boa. Uma pessoa que se acha boa começa a criar muitos problemas. Eu sei que o que eu faço é bem feito. Senão não teria os resultados que eu tenho. Mas ainda não sou bom o suficiente. Eu estou correndo muito atrás. Então,
se você tem essa consciência, você mantém o teu coração humilde, se afasta a soberba, a altivez, e aí você continua sendo sempre um aluno, apesar de também dar aulas, apesar de também ensinar. Então, essa teoria que nós vamos entrar agora, eu considero algo bem revolucionário. Por quê? Porque você vai se ver nessa teoria. Aqui é uma teoria de Maslow, não é nossa, é de um psicólogo da década de 60, que fala sobre uma descoberta importante, que foi como as pessoas se encaixam numa pirâmide de consciência. Então a baixa consciência, que é o nível 1, ainda não é a metodologia de destino, a mente de destino essa, eu já vou te ensinar a mente de destino, mas só colocando algo que já foi comprovado cientificamente para dar base para o que eu vou te ensinar. Então Maslow dizia que a baixa consciência, o número 1, ele está preocupado só com fisiologia. Ele quer comer, quer beber, quer fazer sexo, quer dormir. E se isso, mesmo que seja na pobreza, está sendo feito, está tudo certo para ele. Ele não tem outras preocupações. E aí, à medida que a pessoa vai crescendo em nível de consciência, atenção, não é nível de riqueza não, é nível de consciência. A consciência sempre virá antes da riqueza, anote isso. Consciência sempre virá antes da riqueza. Quem fica rico sem consciência é herdeiro. Ou quem ganhou na loteria e depois, por isso, pela falta de consciência, perde tudo. Vocês sabem, né? Que 96% de quem ganhou na loteria no mundo inteiro perdeu tudo. Vocês sabiam disso? Em 5 anos. É a média. Como é que o cara ganha 60, 80 milhões e perde em 5 anos? Simples. Ele teve acesso à riqueza sem ter consciência. Vai perder tudo. Então, consciência vem antes da riqueza. Essa é a pirâmide de Maslow. Entrando na nossa teoria, eu quero trabalhar muito contigo nessa teoria, o poder da expansão de consciência. Por quê? Anote isso. A minha visão, que é o que você enxerga de futuro, dependerá do tamanho da minha consciência. Vamos lá. A minha visão, que é o que eu entendo, o que eu enxergo para o meu futuro, você pode botar entre parênteses, o que eu enxergo para o meu futuro, que é a minha visão, depende do tamanho da minha consciência. Inclusive, eu te sugiro anotar essa frase no seu celular e subir nos seus stories. Estou aqui no @ometododestiny com o Thiago Brunet e eu estou postando essa frase. Posta essa frase. Tem 30 segundos para você postar, você que quer e pode. A minha visão é determinada pelo tamanho da minha consciência. Essa é a frase. A minha visão é determinada pelo tamanho da minha consciência. Pode postar nos seus stories, marcar o Método Destiny, @ometododestiny, @Thiago Brunet. A gente vai repostar alguns. E também isso faz com que pessoas que te sigam e precisam de evolução espiritual, intelectual, emocional, profissional, conheçam o método. Na teoria mente de destino, você pode, para quem está postando, pode continuar postando tranquilo, tá? Na teoria mente de destino, eu criei, depois de muitos estudos, pesquisas, conversando com grandes pesquisadores e cientistas, principalmente da neurociência, que existem 4 tipos de mentalidade. A mentalidade 1, que infelizmente é a maioria da população, mais de 50%. Maioria. A mentalidade 1 chama-se mente de sobrevivente. O que a Bíblia o tempo todo vai chamar de insensato. Em algumas versões, tolo. Dá no mesmo. É a mente 1, a mente de sobrevivente. Porque eu sei que você não é mente 1. Você que está aqui não é. Porque o mente 1 odeia o conhecimento. Ele zomba de quem aprende. O mentalidade 1, eu explico nesse livro novo, Ganha o Mundo Sem Perder a Alma, ele é o hater da riqueza. É o que entra, viajando de novo, né? Gastando dinheiro de alguém. E blá, blá, blá. Ele vai te atacar por causa da tua vitória, porque ele não tem essa mentalidade 1. Ele não consegue se controlar. O mentalidade 1 não tem domínio nenhum das suas emoções.
não tem controle nenhum dos seus sentimentos. Ele não tem nenhum tipo de inteligência ou sabedoria para controlar nada. Ele simplesmente reage. Ele nunca age, só reage. Anota aí porque não está na apostila. O mentalidade 1 nunca age, só reage. Ele nunca toma uma atitude, nunca toma uma ação. Ele não tem poder de iniciativa, mas ele reage a tudo. Botaram o celular na mão dele, agora já era. Ele vai ficar afrontando todo mundo na internet. Ele não tem nada de bom para dar. Então a única coisa que ele tem é ódio, é ressentimento, é rancor. Toda a emoção que ele sente, ele externa. Ele não consegue controlar nada. E por isso suas decisões são péssimas, porque ele é totalmente guiado pela emoção, pelo sentimento que tem. A maior característica do mentalidade 1 é que ele é facilmente manipulado. Quem é uma pessoa manipulável? Uma pessoa que não consegue ter pensamento crítico algum. Dá um exemplo simples. Francisco é meu amigo há muitos anos. Já fez o método quantas vezes, Francisco? 20 vezes. Essa é a 23ª turma, ele só faltou 3. Aliás, por que você faltou? Tá viajando, né? Tá bom. Mas você deixou pago pelo menos os outros 3 para ajudar? Tá bom. O primeiro curso que eu fiz em Alphaville em 2015, eu morava no Rio de Janeiro ainda, vim dar um curso aqui para 12, 13 pessoas, esse dia até a gente achou a foto, né? O Francisco estava no curso. O meu medo é porque ele segue até hoje, eu acho que ele não está aprendendo nada. Estou brincando. Francisco está no nosso Destiny Mind, nosso grupo de empresários há 4 anos, saiu de um faturamento de 60 milhões para 500 e poucos milhões por ano de faturamento, mas isso com a família em dia, com as emoções no lugar e com a espiritualidade em alta. É um dos maiores transportadores do Brasil. E o que é interessante? Uma coisa também interessante do Francisco é que ele pega tudo que ele aprende nos nossos cursos, no Instituto Destiny. Ele está como nosso aluno há 10 anos, acabou virando meu amigo, é claro. Até porque 50% do nosso faturamento vem dele. Estou brincando. Ele aplica na empresa dele, ele tem milhares de funcionários, ele pega tudo aqui, passa por uma linguagem mais simples e treina, ele mesmo treina os funcionários. Daí vem tanto crescimento também na empresa. Mas qual é o problema do mentalidade 1, do insensato? É que ele é facilmente manipulado. Quer dizer que ele não tem pensamento crítico nenhum. Então se alguém vir falar mal do Francisco para mim, por eu ter pensamento crítico, por exemplo, o Rogers vem falar mal do Francisco para mim. Como eu tenho um pensamento crítico, a primeira coisa que eu falo, eu conheço o Francisco. Francisco não faria isso. Então a primeira coisa que eu faço é bloquear o que ele está falando. Calma aí, cara. Então vamos chamar o Francisco para a gente escutar junto? Porque eu tenho um pensamento crítico. Eu não acredito em tudo que me falam. Eu não compartilho tudo que me enviam. Por que a fake news é facilmente divulgado? Porque ela é divulgado em massa pela mentalidade 1. O cara nem viu quem é o jornal, quem é a referência, quem é a fonte. Ele vai falar, sabia, ladrão, compartilha com todo mundo. É um fake news. O site não tem nem nome. É um link criado para bater em alguém. Mas ele é facilmente manipulado, ele não consegue ter esse pensamento crítico. Peraí, mas isso aqui pode não ser verdade. Não, mas o que ele está falando pode ser assim. Como a pessoa não tem pensamento crítico algum, ela é facilmente manipulada. Quer ver um exemplo? Quem aqui acredita, porque já viu ou escutou falar, que um político paga para manipular a pesquisa de quem está na frente na campanha? Quem acredita nessa teoria aqui? 3 pessoas? 5? Alguns? 10? 30? Tá. Provavelmente isso acontece. Não posso acusar porque não tem nenhuma prova na mão. Mas provavelmente, pelo pouco que eu conheço do mundo, da política, pelas pessoas que eu já aconselhei na vida, um político tem interesse, ainda que tenha que pagar por isso, a pagar quem? A um instituto de pesquisa, para que ele saia em primeiro lugar na intenção de voto. Peraí, intenção de voto não é a campanha, ele não vai ganhar campanha por causa da intenção de voto. Então por que ele paga para sair em primeiro? Porque ele sabe que essa pesquisa vai chegar na mão de 56% da população que não tem pensamento crítico, que é mentalidade 1, e eles vão com a boiada, eles vão onde todo mundo está indo. Qual o time que eu torço? Para o que ganha mais, porque está todo mundo lá. Qual é o político que eu voto? O que está em primeiro lugar, porque afinal de contas eu já perco muito, eu não quero perder também na política. A pessoa precisa, ela precisa ter um sentimento de vitória através dos outros.
Porque ela não vai ter. É assim ou não é? Então ela fala assim, eu vou votar nesse cara porque, por exemplo, eu vou usar a camisa e falar, eu ganhei essa campanha. Porque ele quer ter um sentimento de vitória. Só que o pensamento crítico é zero. Ele não tem nem noção do que esse cara faz. Ele não sabe qual é o histórico político dele, não sabe quais são as propostas de campanha. Porque ele não tem pensamento crítico nem para ler as propostas de campanha. Ele não entende isso. Então a mentalidade 1 é facilmente manipulável. E por isso que nessa geração está molinho para quem detém algum tipo de poder ou influência dominar a audiência. Está muito fácil. Por exemplo, quanto mais nível de mentalidade a pessoa tem, menos ela interage nas redes sociais. Isso aqui é pesquisa, tá? Vou dar um exemplo. Tem muitas pessoas muito famosas que me seguem. Muitas. Muito, extremamente famosas. Aí eu posto alguma coisa que ela gosta, ela não comenta nos comentários, não. Ela envia esse post para o meu direct e fala assim, parabéns, boa. Ele não quer vincular o nome dele no meu comentário, porque ele sabe que pode entrar gente ali que não gosta dele, bater nele. Ele sabe que pode estar me validando e amanhã a gente não ser mais amigo. Ele tem pensamento crítico tão alto que ele fala o seguinte, vou até elogiar o Thiago, mas aqui no direct. Isso acontece direto comigo. Um jogador de futebol mundialmente famoso, um artista da TV, tá, direto. Por quê? Quanto mais pensamento crítico, quanto mais avançado em mentalidade, menos você quer ter vínculo de imagem. Então, como é que pessoas têm tantas curtidas, tantos comentários, tantos compartilhamentos? Fazendo posts que atingem a mentalidade 1. Aí tem que ser fofoca, briga, alguma coisa de vantagem financeira. Então, por que os posts que têm mais compartilhamentos, ou é de piada, tem que ser mente 1, tem que ser assim, para pegar o cara que não pensa. Mentalidade 1, só lembrando que eu não estou julgando mentalidade 1 não, tá? Ele é necessário. Inclusive, você não teria, se você é empresário, você não teria funcionário sem mentalidade 1. Infelizmente, essa é a vida. O que eu acredito? Que por você estar aqui, é da vontade de Deus que você amplie sua mentalidade, senão você não estaria. E que nós vamos ajudar, ao sairmos daqui, vamos sair com uma missão de ajudar as pessoas que não conseguem sozinhas, financeiramente e intelectualmente. Está comigo até aqui? Essa é a nossa missão. Beleza. Então, por que eu estou na internet? Porque eu quero ajudar pessoas de mentalidade 1. Porque para ajudar pessoas de mentalidade 3 para frente são vocês, eu faço o curso. Porque a mentalidade 3 e 4 entende o que é pagar pela sabedoria, o que é pagar pelo conhecimento. Porque ele já pagou antes e sabe que só chegou onde chegou pagando. Só que o simples, o mentalidade 1 não tem essa consciência. Então se você não der um conteúdo básico e de graça, você nunca ajuda o cara. E a gente tem que ajudar. Vai abandonar? Não. Então a gente divide o trabalho. 80% do que eu faço é gratuito. 80% do que eu faço é tudo gratuito. Café com Destino é todo dia 5 anos, gratuito. Brunecast, Escola de Sabedoria, toda segunda-feira aqui, gratuito. Mensagem das Boas Notícias, toda quinta e todo domingo, que eu viajo por minha conta. Essa semana eu fui pregar para gravar uma mensagem para domingo, por minha conta. É voluntário. Meu trabalho como pregador é 100% voluntário. Isso é uma coisa que vocês têm que saber. Eu ganho dinheiro com meus negócios, com meus livros, meus cursos, minhas mentorias. Meu trabalho evangelístico e de pregação é 100% voluntário e sempre foi. Não é de agora não, sempre foi. Só para vocês entenderem isso aqui. Que é uma questão de inteligência também. Aí, uma pessoa que quer viralizar na internet, alguém aqui trabalha com internet ou precisa da internet para poder vender e tal. Então, você tem que analisar o seguinte. Que tipo de post eu vou fazer, apesar de ser mentalidade 3 ou 4, que viralize? Porque para viralizar, tem que ter um gostinho de mentalidade 1. Tem que ter. Concorda comigo? Ou seja, eu, por exemplo, quando começou a viralizar o TikTok, minha equipe chegou para mim, Thiago, por que a gente não grava mais dancinhas para viralizar? Vou até tomar um café, meu Deus do céu. É lógico que a pessoa que deu a ideia não está mais trabalhando comigo. Eu falei assim, olha gente, existem coisas que eu nunca vou me submeter por causa de audiência. Fazer dancinha é uma delas. Mas se fizesse, realmente daria. Então, recentemente uma pessoa me atacou na internet e tal. E aí, a gente foi conferir
o motivo, porque foi um ataque sem sentido, sem acusação, foi mais para jogar meu nome na mídia, deu uma repercussãozinha. Quando a gente foi buscar, o que o cara queria? Quando a gente foi entender a situação, falando com pessoas próximas a ele. O podcast dele estava em baixa. Ele sabe que se ele bater em alguém, todo mundo começa a compartilhar, porque você falar qualquer coisa de qualquer pessoa, sendo verdade ou não, o Mentalidade 1 vai ter muito prazer em compartilhar. Vai chamar a audiência para o podcast dele, e aí com a audiência ele me convidava. O cara, em vez de escrever para mim, fala: e aí, irmão, você aceita vir no podcast? Não, ele usou a estratégia do Mentalidade 1. Eu bato, chama atenção, todo mundo compartilha, e aí ele vai ter que vir aqui se defender, coisa que eu jamais faria, porque por ser inteligente e ter um pouco de sabedoria divina, eu entendo que o silêncio sempre é a melhor resposta. Mas, para quem trabalha com internet, o post tem que ser simplificado. Quantas vezes a gente já pegou postagens maravilhosas nossas, passou pela equipe, aprovou, passou por mim, e depois ele para pensar: mas o texto está complexo, o brasileiro tem problema de interpretação de texto. Mas a frase, a pessoa tem que pensar muito para chegar à conclusão. Vou te dar um exemplo aqui simples. A gente postou uma frase umas 2 semanas atrás, assim, ó, do livro Ganha o Mundo. Dinheiro, não vou te explicar o contexto, vou falar só a frase. O contexto estava na legenda, mas vou falar só a frase. Dinheiro é ótimo para o bolso, mas péssimo para o coração. O que você entende com isso? Pelo amor de Deus, o que você entende com isso? Porque deu um bafafá na internet. Porque o Mentalidade 1 tem acesso a essa frase e não consegue entender. Aí o cara: você que é rico criticando o dinheiro? É que eu não respondo, mas eu falo: me mostra na frase onde eu critiquei o dinheiro. Eu falei que é ótimo para o bolso. Você só não pode deixar ser o senhor do seu coração. Ele não pode ser o senhor das suas decisões. Ele não pode controlar a tua mentalidade. Afinal de contas, a Bíblia diz que não dá para servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, que está no teu coração, ou você serve ao dinheiro. Aí Deus vai ter que sair. Isso é lógico ou não é lógico? Sim, para você que tem uma mentalidade mais avançada. 56% das pessoas não tem. Mas era cada tipo de ataque, falando besteira, deixando de seguir. Uns entendiam que eu estava defendendo dinheiro, outros entendiam que eu estava falando que dinheiro não era importante, outros entendiam que eu não estava valorizando não sei o quê, outros já levavam para o lado político, tinha que ser de direita. Eu falei: mas o que tem a ver com política? Então, assim, as pessoas, por serem Mentalidade 1 e não terem pensamento crítico, elas pegam qualquer coisa que você falou, não importa o que foi, e ela vai interpretar conforme a emoção mais forte que ela tem no momento. Se é raiva, é raiva. Se é ódio, é ódio. Vingança, vingança. Inveja, inveja. Ele vai sempre, independentemente do que você falou, ele vai te bater, não pelo que você escreveu, pelo sentimento que ele tem guardado. Esse é o Mentalidade 1. Por isso que um dos trabalhos que eu vou me dedicar gratuitamente e fortemente nos próximos 10 anos, já acordei isso com a minha equipe, a gente vai começar a fazer um trabalho massivo na internet e também presencial nas comunidades, aonde Deus me permitir levar, sobre mudança de mentalidade. Eu poderia cobrar por isso, eu vou fazer pela minha geração de graça. Por quê? Porque é uma questão de saúde coletiva. As pessoas estão adoecendo. Se alguém não começar a falar: querido, essa forma que você pensa não é bem assim, e falar com amor. Porque se for acusando, botando o dedo na cara e xingando o cara, ele não vai escutar. Às vezes eu vejo gente querendo ganhar discussão na internet gritando. Gente, o doutor Augusto Cury já explicava que quando uma pessoa entra numa discussão, o circuito interno da memória dela fecha, ela não consegue mais naquele período de tensão acessar outros níveis de inteligência, e aí já não importa o que você está falando, ela já te odeia e está contra você. Então nunca o caminho é do gritar, da acusação, você está errado, não é assim, é o caminho da inteligência e da sabedoria. Olha, querido, você pode até pensar como você pensa, mas por esse caminho aqui, ó, como seria? Talvez o resultado não seria diferente. Não quer dizer que a pessoa vai aceitar, porque geralmente Mentalidade 1, não importa o que você fale, ele não quer. Porque ele acha que ele já é o dono da verdade. Sem ter resultado nenhum na vida, ele acha que quem sabe é ele. Isso é brabo. E, infelizmente, a maioria da população é Mentalidade 1. Então ele tem uma visão imediatista. Quando é que ele vai investir na bolsa? Nunca, porque o lucro é só daqui a 5 anos.
Só daqui a 10 você começa a ver um padrão de riqueza melhor. Ele quer agora. É uma visão infantil. Por que infantil? Quando Júlia era pequena, hoje tem 16 anos, está aqui fazendo curso com a gente. Júlia talvez tinha uns 4, 5 anos, tinha um shoppingzinho perto da casa que a gente morava, no Rio de Janeiro. E eu peguei ela na escola e levei ela pro shopping. E aí, ela passou em frente a uma boneca feia. Uma boneca daquela da China, arrebentada. E começou a chorar: pai, eu quero essa boneca. Eu falei: filho, você tem várias bonecas, eu quero essa boneca, eu quero essa boneca. A boneca nem era cara, mas eu vi ali uma oportunidade de ensiná-la sobre decisões. Eu falei: olha só, lembra que a gente combinou que no final do ano a gente vai passar férias na Disney? Ele falou: lembro. Para a gente passar férias na Disney, como nessa época minhas condições não eram das melhores, a gente tem que juntar. Então papai e mamãe estão juntando dinheiro para as férias. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Você quer essa boneca, que nem bonita é, agora, ou você quer esperar um pouquinho mais e ir para a Disney para ver as princesas de verdade? Ele olhou para mim: eu quero a boneca agora. Claro. Então, o pensamento do Mentalidade 1 é um pensamento infantil de imediatismo. Eu quero agora. Não importa o que eu vou ganhar daqui a 3 meses. 3 meses é muito tempo. Eu quero agora. Pensamento de Mentalidade 1. Qualquer pessoa com mentalidade um pouquinho mais afiada, ampliada, sabe esperar. Sabe dizer não para alguns prazeres de agora, para poder ter resultados maiores depois. Sim ou não? Sim. Nada do que o Mentalidade 1 faz é com excelência, é tudo de qualquer jeito. Ele não tem criatividade e só pensa em coisas banais e comuns. Ele tem dificuldade, olha isso aqui que é muito sério. Ele tem dificuldade em reconhecer os próprios erros. Vou te dar um exemplo. Anos atrás eu tinha um motorista que não trabalha mais com a gente. E aí eu tinha uma reunião aqui em Alphaville, eu também moro aqui, então a reunião era próxima. Eu saí, botei no Waze, estava dando 7 minutos até a reunião. Então eu saí de casa com 10, 12 minutos antes da reunião, entrei no carro: bom dia, bom dia. Falei: querido, botei no Waze, falei: ó, tem uma reunião a 7 minutos daqui, tem que chegar na hora, vamos lá. Sim, senhor Thiago, vamos embora. Aí chega numa bifurcação, o Waze está mandando virar à esquerda. Chega nessa bifurcação, ele passa direto. Eu falo assim: você errou o caminho. Ele falou: não errei não, é porque por aqui eu conheço. Eu falei: querido, mas tá no Waze aqui, eu tô com hora. Não, isso aqui eu conheço, seu Thiago, pode chegar comigo. Bum, entrou, quando ele passou o sinal, a gente entrou aqui na Rio Negro, pegou um trânsito de 20 minutos. Eu falei: viu, cara, poxa, que custava você ter seguido o Waze? Ele começou, sabe o que ele falou para mim? Lá devia estar pior também o engarrafamento. Eu falei: não estava, o Waze falou que estava livre. Não, mas isso aqui eu conheço. Ou seja, o cara não quis assumir. Fiz uma besteira. Desobedeci você, desobedeci o Waze. Ele afirmou até o último tempo: eu estou certo. Eu conheço. Porque o Mentalidade 1 tem dificuldade extrema de reconhecer os próprios erros. Você sabe quantas vezes, inclusive recentemente, eu tive que reconhecer que eu estava errando e refazer a rota? Várias vezes. Você acha que só porque a gente cresceu a gente para de errar? Não. Às vezes toma uma decisão que não era para tomar, escolhe uma pessoa errada para a equipe, fecha um contrato que depois se arrepende. Meu Deus! Ou seja, se com mentalidade avançada a gente já erra, porque infelizmente somos passíveis a erro como seres humanos, imagina sem mentalidade alguma. A gente se autodestrói. Olha só, para quem aqui tem algum tipo de fé, né, e conhece um pouco da Bíblia, qual é o trabalho que o diabo tem com Mentalidade 1? Nenhuma. Ele nem vai nesse cara. Esse cara se destrói sozinho, não precisa do diabo. O diabo tira férias com ele. E tem coisa que o Mentalidade 1 faz que o diabo olha e fala assim: caramba, nisso eu não tinha pensado não. Bom, hein? Vou usar essa estratégia para destruir alguém também. A única coisa que o Mentalidade 1 ensina é para o diabo: como se destruir. Então é muito difícil quando a pessoa não quer pagar o preço do desenvolvimento mental e intelectual. É possível, Thiago? Claro que é. Se parar para analisar a minha história,
para quem lê o livro Ganha o Mundo Sem Perder a Alma, eu coloco uma pirâmide de níveis financeiros, tirando a vulnerabilidade, que é a base da pirâmide, que isso realmente eu não passei, mas da segunda base para frente, eu passei por vários estágios dos níveis financeiros, tanto crescendo quanto retornando também. Eu até explico sobre como é volátil, como não é permanente o teu estágio financeiro. A mesma coisa vale para os níveis de inteligência. Se você quiser realmente subir na escala de mentalidade, é uma decisão versus sacrifício. Porque primeiro você entende, para tomar decisão você tem que entender, né? Eu estou mal, eu sou invejoso, eu tenho prazer na fofoca dos outros, eu não gosto de trabalhar, eu não tenho estratégia para nada. Tudo que o Tiago explica sobre mentalidade 1, eu sou imediatista, não tenho criatividade, não faço nada bem feito. Todo dia eu chego para trabalhar aqui na Casa de Destino, nossos estúdios são aqui em cima, nossos escritórios. Isso aqui tem 5.000 metros quadrados de construção. Qualquer coisa que eu vejo fora do lugar, eu chamo alguém na hora. Querido, tem uma manchinha ali, manda tirar, por favor. Tem 70 lâmpadas acesas. Aquela ali está queimada, manda trocar agora, por favor. Porque quem vai subindo no nível de mentalidade não admite nada sem excelência, não consegue conviver sem excelência. Mas o mentalidade 1, ele acha tudo normal. E por isso que a casa dele é do jeito que é, por isso que a vida é uma bagunça. O mentalidade 1 é incapaz de tomar decisões. Isso aqui é uma grande característica do mentalidade 1. Ele é incapaz de tomar decisões. Por isso que ele precisa ver a pesquisa de político para ver em quem vai votar. Ele vê qual time os amigos torcem para ele tentar fazer parte de um grupo que vence. Ele não escolheu o time porque gostava realmente. Ele não consegue tomar decisões. E da mesma forma, porque eu estava te explicando o que é volátil, porque da mesma forma que hoje eu tenho um nível de mentalidade um pouco mais avançada, eu já passei por esses níveis. Em alguns